um aviso importante para você que vai ver esse podcast. Ele, como tem gatilhos, nele será falado sobre suicídio, depressão, coisas emocionais, e se você tem algum problema, alguma fraqueza para esse lado, é melhor você não ouvir. Ouça acompanhado com alguém. Mas cuidado também para quando você for compartilhar. Se você sabe que aquela pessoa já tem uma fraqueza, tem pensamentos assim, é melhor não compartilhar. Tudo bem? Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando podcast pra vocês Precisa toda sim de quinta-feira. preparação, meu anjo. Não dá pra você fazer missão no Japão se você não fala mal português. Se você não dá? quiser sentar-se à mesa, mas tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar o banheiro. Eu tenho uma ótima notícia. Próximo. Primeiramente, eu quero dizer que a culpa não é de vocês. Pelo contrário, a culpa sempre foi minha. Eu espero realmente que um dia vocês entendam e que essa culpa não caia pra vocês. Pai e mãe, eu amo muito vocês. Meus irmãos, espero que um dia vocês contem coisas boas sobre mim. Mas está difícil e provavelmente eu não aguente mais um dia. Um anjo suicida só quer matar a dor, nunca a vida. E é assim que a gente começa mais um podcast do Sente-se à Mesa. Essa é uma carta suicida e eu espero que durante o podcast você não se identifique. Mas caso você se identifique, peça ajuda. E caso você conheça alguém que precise, ajude. E se você não conhece, procure, porque sempre tem alguém pedindo socorro do seu lado. Oi, gente. Vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo. Convidei uma amiga minha, a Nai, que ela vai falar um pouco sobre o Setembro Amarelo de fato. Eu só vou resumir um pouco da minha vida. Bem resumido, tá? Enfim. Acho que foi com 9 anos, mais ou menos, que eu tive minha primeira experiência de mutilação. Eu não lembro o motivo, eu só lembro de já estar me cortando. Eu acho que foi porque eu tinha brigado com a minha mãe, não lembro. Mas acho que desde novinha até hoje, não, até hoje não, mas até uns 15, 16 anos eu tive um relacionamento muito conturbado com a minha mãe. Então, geralmente eram os motivos que mais me levavam a querer morrer mesmo e sumir do mapa. Era quando a gente brigava, quando ela me falava alguma coisa muito forte, muito pesada. E era a única... aquele velho clichê que todo mundo que já passou por isso diz, né? Mas é a verdade, a gente só quer aliviar uma dor emocional no físico. E talvez sentindo a dor no físico, a dor emocional vai passar. Isso acontece é normal, todos passam por isso, mas tem gente que corre para algumas outras coisas. Eu corria para automutilação, mas tem gente que corre para bebida, tem gente que corre para luta, que começa a socar a parede, alguma coisa do gênero. Eu corria para automutilação. E aconteceu várias vezes, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, só que eu só me automutilava, nunca tinha feito de fato a tentativa do suicídio. Até que em 2017 foi um ano bem conturbado, já contei sobre esse ano aqui inclusive, mas em 2017, inclusive foi no mês de setembro, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Basicamente me mandaram embora de um lugar que eu amava muito por coisas erradas que eu mesma tinha feito. Não culpo ali a instituição, mas coisas muito erradas que eu tinha feito, que eu tinha magoado muitas pessoas, que eu tinha ferido muitas pessoas, tinha prejudicado muitas pessoas. E acabou que chegou nesse ápice. Isso foi ali finalzinho de setembro. E aí chegou, acho que na madrugada do dia 6 pro dia 7
de outubro, né, que é meu aniversário, e aí eu me vi numa situação de que, legal, não tenho ninguém, as pessoas que diziam me amar não estão aqui comigo, que eu achava que, né, os meus amigos eram tudo na minha vida, esqueci que eu tinha uma família, esqueci que eu tinha um pai e uma mãe maravilhosos, 2 irmãos que eu amo eternamente. Mas pra mim, aquele momento, meu sentimento daquele momento era: cheguei no fundo do poço. E é um poço que não tem cordas para subir, que não tem uma luz no fim do túnel e que... E quem é Deus? Cheguei a me perguntar quem é Deus e o que é Deus. E por várias horas do dia 6, eu fiquei maquinando como que eu poderia tirar minha vida. Eu lembro de ter mandado mensagem para algumas pessoas, só que eu não queria ficar triste naquele dia, eu queria mostrar que eu estava bem, principalmente para os meus pais. E aí de madrugada, quando todo mundo dormiu, né, foi quando eu tentei. Me lembro de... Eu não lembro de muita coisa, que eu fiquei meio... Não sei, pô, minha consciência sumiu ali, metade da minha consciência apagou. Então foi bem ruim. E eu lembro de ter mandado uma foto para um dos amigos que eu tinha. Não era meu amigo, sei lá, não lembro. Mas mandei a foto pra ele, tipo, dando tchau pra ele. E deitei jurando que eu não iria acordar no outro dia. Felizmente, graças a Deus, eu acordei e eu lembro do meu braço doer muito, muito. Nossa, tava ardendo assim que eu chorei de dor do meu braço. Então foi bem ruim. E a foto que eu mandei pra esse menino, ele mandou pra uma das líderes, né, que eu tinha naquela época, que... Não vou dizer que ela foi a causadora de tudo isso, mas ela foi um dos pilares. E aí ela acabou mandando pra pastora da minha mãe, mandou pra minha mãe, e foi um auê lá em casa. Meus pais não queriam mais me deixar eu sair, não queriam deixar eu sair, não queriam mais sair, me deixar em casa sozinha. Minha mãe ali, por não saber, hoje, né, eu vou olhando assim pra situação, ela falou algumas coisas que não se deve falar, falou que era frescura, que nananã, essas coisas assim. E por que eu tô contando isso? Porque quem olha pra mim e quem olhava pra mim não dizia que eu era uma pessoa que tinha esse tipo de atitude. Era mais fácil dizer que... a Kathleen faz isso, capaz, não. Ela resolve as coisas, ela nem vai resolver, ela vai tirar graça disso. E eu ficava me perguntando, mas as pessoas precisam entender que eu sofro. E eu queria que as pessoas levassem a sério a minha dor, sabe? Era esse sentimento que eu tinha, porque as pessoas, elas estavam me acusando e apontando o dedo pra mim, e aí eu queria que elas vissem que eu tinha uma dor e que elas estavam piorando aquela dor. Era esse meu pensamento. E foi muito ruim pra mim. Eu acho que isso aconteceu em setembro de 2017. Eu superei quase no final de 2018. Então eu levei muito tempo pra superar uma coisa que... Não vou dizer que era uma coisa pequena, porque pra hoje não é uma coisa que, se acontecesse, não seria uma coisa muito grande. Mas na época, pra mim, foi o fim da minha vida. Pra mim, o fim da vida. Foi exatamente isso. O sentimento que eu senti na época era esse. De ser deixada, de ser abandonada, de ser largada por pessoas que olhavam pra você e diziam, cara, eu amo você. Então, como eu nunca tinha passado por isso, passei a primeira vez, eu fiquei desolada. Pra mim, a única solução, única solução era morrer, era sumir. E eu não tinha capacidade, maturidade, não tinha emocional pra lidar com aquilo. Eu tinha pra fugir, pra lidar eu não tinha. Então foi muito difícil. Então, uma história bem resumida, né? Mas tudo bem. Então, uma coisa que eu digo pra você hoje é: sempre ter uma pessoa do seu lado pedindo socorro. Pode ser uma pessoa que ri, pode ser uma pessoa que te ajuda, pode ser uma pessoa que você nem imagina, sabe?
independe, sabe, da pessoa sorrir ou não. E eu lembro que quando eu fui fazer, eu fiz uma tatuagem de uma flor em cima da cicatriz que eu tenho, né, desde a última vez que eu tentei me suicidar. E eu lembro que quando eu tava tatuando, vi uma coisa, e foi a tatuagem que mais doeu. Tipo, a que mais doeu, porque é uma pele sensível, né, que eu sempre me cortava no mesmo... Sempre me cortava, palavra feia. Sempre me cortava aqui no mesmo lugar. Então é uma pele muito sensível. Então, nossa, eu chorei muito na hora que a mulher tava fazendo essa tatuagem aqui. E aí eu lembro que depois eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo, eu falei, cara, como, né? Hoje eu consigo olhar e... Muita gente pergunta pra mim o significado das minhas tatuagens, né? E aí, quando chega nessa daqui, eu vou e mostro a minha cicatriz. Eu só mostro a cicatriz. E quando eu vou começar a falar, as pessoas, não, já entendi. Tipo, elas não querem ouvir. Eu fico, não, eu posso falar. Eu consigo falar hoje sobre isso. E aí, elas querem ouvir a história. Falam, não, essa aqui foi a última vez. Foi uma cicatriz da última vez que eu tentei contra a minha vida. E eu desenhei a flor aqui de florescer aonde você... Calma. Florescer onde talvez você já não tinha nem mais um terreno fértil. Então era como eu me sentia, um campo sem ter nada fértil, como se tudo em mim ali tivesse morrido, tivesse sido apagado, toda a luz foi apagada, todos os sonhos foram destruídos. E quando eu lembro dessa fase da minha vida, eu fico pensando, é óbvio que eu não consegui sozinha. Primeiramente, Deus teve muita, muita, muita misericórdia de mim. Meus pais sempre estavam ali do meu lado. Meu irmão, que nem entendia o que estava acontecendo, ele ficava comigo. E foi difícil, então... Mas mesmo assim, eu lembro do Franklin e da Micaele, que eram os meus amigos da época. E eles falavam, Kathleen, a gente não vai te deixar em casa, vamos sair. E eu conseguia rir, ser feliz com eles. Mas a tristeza tava ali dentro. Então é por isso que eu tô falando, não depende de você ver a pessoa sorrindo ou não. Não depende disso. Seja a pessoa que mesmo a pessoa não te contando o que tá passando, você vai conseguir ajudá-la. Existem muitas pessoas, gente, tem muita, muita, muita gente passando por coisas que a gente nem imagina. E a gente não tem, sei lá, a gente não tem coragem, não sei nem o que a gente acha, que a gente não tem coragem, a gente não tem tempo, a gente perde muito tempo cuidando da gente e pra nada. A gente vai aprendendo um monte de coisa, a gente vai ouvindo um monte de coisa, estudando um monte de coisa pra gente. A gente não estuda pro próximo, a gente não estuda pra ajudar o outro. A gente tá estudando pra gente ser melhor. Então, ajude as pessoas. Queira entrar na vida das pessoas pra deixar uma marca boa. Eu entrei na vida de muita gente e deixei muita marca ruim. Que eu acho que se eu fosse contar aqui pra vocês, misericórdia. Então, depois que... Acho que eu tô há um ano. Ontem fez um ano que eu cheguei em Curitiba. Ontem, no caso, dia 17, tá? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, aqui... Eu entrei na vida das pessoas daqui. Eu esqueci as pessoas de Manaus por um tempo. Falei as pessoas que eu conheci aqui. Quais foram as marcas que eu deixei? Porque uma coisa que eu queria pra mim era não deixar mais marcas ruins na vida das pessoas. Eu não quero passar na vida das pessoas, sair... E elas falarem, caraca, ainda bem que foi embora. Eu não quero mais ser essa pessoa, porque foi por eu ser esse tipo de pessoa que aconteceu tudo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Então, o que aconteceu me impulsionou, me fez ser uma pessoa melhor, fez. Tudo de ruim que aconteceu é experiência hoje pra contar e pra ajudar outras pessoas. Sim, mas a gente pode evitar. Acho que a gente consegue aprender com o erro dos outros. Consegue perfeitamente, ao invés de passar por tudo isso e ter que aprender com os nossos próprios erros. É isso, eu não vou falar muita coisa porque eu tô muito emotiva hoje, então isso já basta. A Nai,
é uma amiga minha, a gente trabalhava não, a gente servia junto lá na fonte do Mir Central, Ponta Negra. Pra quem não conhece, ok. Pra quem conhece, ok também. E ela tá fazendo faculdade de psicologia, ela vai explicar um pouco sobre o que é de fato o Setembro Amarelo. Vai dar algumas dicas pra vocês e ouçam ela com carinho e com atenção, tá bom? Beijos. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Nayara, eu sou acadêmica de psicologia, tô no 6º período. E eu não sei se a Kathleen comentou com vocês, mas eu também sou cristã. Inclusive, nos conhecemos na igreja, no trabalho voluntário. E, inclusive, saudade, Kathleen. Então, Kathleen pediu pra eu vir aqui falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, a gente sabe que o suicídio é uma coisa que não é muito falada, né? Principalmente em jornais. E tem um porquê de tudo isso. Para não dar, digamos, a ideia para outra pessoa que já tá querendo se suicidar, entendeu? Para não dar um gatilho na pessoa. Então, o que acontece? Só porque esse tema não é abordado em jornais, enfim, em noticiários, não significa que a gente não tenha que falar dele. Então, Setembro Amarelo, ele serve não só para a pessoa que tá passando por isso, né? Passando por algum problema, que pense em suicídio, mas também para as pessoas que estão ao redor dela. Então, muita gente chega para mim perguntando, Nayara, como é que eu posso ajudar meu amigo, minha prima, enfim, minha mãe, enfim, tá passando por isso, o que eu faço, eu tenho medo, principalmente jovens, né, tipo adolescentes. Era muito comum, por exemplo, na minha época, quando eu tava no ensino médio, né, há uns 4, 5 anos atrás, o fato de algumas pessoas chegarem na escola com blusa de manga comprida porque estavam mutilando os braços, né? Isso era uma coisa normal, entre aspas, né? Na minha época. E virou, tipo, eu não vou dizer uma febre, né? Porque é muito ruim isso, mas isso viralizou na escola inteira. E aí a gente teve várias palestras sobre isso e sim, ajudou. Apesar de sermos, naquela época, a gente ser adolescente, né? Mas assim, hoje a gente tem formas de falar sobre isso mais livremente. A gente tem menos tabu em cima disso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de como a gente pode ajudar alguém que está passando por isso. A reconhecer esses sinais de alerta, né? Que a pessoa que comete suicídio, ela não quer uma coisa, né? Assim, a pessoa que comete o suicídio, ela não quer tirar a própria vida. De forma alguma. Ela não quer tirar a própria vida. Ela quer tirar a dor que tá dentro dela. Então, cara, Cara, imagina a dor que essa pessoa tá sentindo pra pensar, cara, eu vou precisar tirar minha vida pra essa dor finalmente sumir da minha vida. Então, assim, uma coisa muito triste mesmo, que acontece, infelizmente. Então, a gente sempre pode ajudar, né? Com palavras positivas, com abraços, conversando com essa pessoa e, principalmente, indicando essa pessoa para uma escuta qualificada, que seria o quê? Psicólogo, psiquiatra. Escuta qualificada que eu digo assim, a conversa que você tem com a sua melhor amiga não é a mesma que você tem com um terapeuta ou com um psiquiatra. Óbvio que não. Então, assim, você pode sim conversar com sua amiga, com sua mãe, com seu parente ou amigo que está passando por isso. Claro que escutar é essencial, mas você precisa encaminhar essa pessoa para um profissional que saiba lidar com isso de forma, como eu posso dizer, de forma mais direta, entende? De forma que realmente vai ajudar, que realmente vai tratar isso, que realmente estudou para isso e sabe o que fazer para isso, o que fazer para ajudar essa pessoa. Então, como você pode ajudar a pessoa, né? Tem lugares também que você pode ir, né, para ajudar essa pessoa, que você pode procurar para ajudar essa pessoa, que no caso são os CAPs, que, se eu não me engano, aqui em Manaus tem 5 CAPs em cada região. As UBSs, tem o CVV também,
que aqui em Manaus já tem, graças a Deus. É só ligar pro número 188, é gratuito. Então você pode ligar, pode fazer chamada pelo Skype, pode ser por chat, pode ser escrevendo e-mail, enfim, eles te ajudam de várias formas. São voluntários que estão lá para ajudar, entendeu? Então essa também é uma forma muito, muito legal, muito boa e eficaz de ajudar alguém. Essas pessoas, esses voluntários que estão lá na CVV, né, que no caso é o Centro de Valorização à Vida, eles não estão lá, tipo, despreparados, eles têm todo um preparo antes. Claro que eles não são profissionais, mas eles têm sim um preparo antes para lidar com essas pessoas. Também, em casos, né, assim, mais extremos, mais pesados, tem também, né, você pode levar essa pessoa para o pronto-socorro, chamar o SAMU, ou enfim, algo do tipo. Tem também alguns mitos e verdades, que inclusive eu fiz um post sobre isso no meu Instagram, que inclusive, pegando o gancho aqui, Kathleen, @Nayara B. Simões. Vocês podem me seguir lá. Então, alguns mitos e verdades sobre isso. Os mitos são: pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Isso é um mito, que inclusive eu já falei, né, que é um dos mais comentados, assim, e mais contrariados também. Tem também esse outro: a maioria dos suicídios acontecem repetidamente sem aviso. Isso não é verdade, porque a pessoa que vai se suicidar, ela sempre deixa sinais. Alguém com propensão a suicídio está determinado a morrer. Não é verdade isso. A pessoa pode até ter essa propensão ao suicídio, mas ela não está ainda determinada a fazer o ato, entendeu? Ela ainda tá em dúvida, ainda tá ali, sabe? Porque, cara, pra cometer um suicídio, a pessoa tem que ter muita coragem, entendeu? A pessoa realmente precisa estar ali. Então, assim, cara, depende muito de pessoa pra pessoa, o problema que a pessoa tá passando. Problemas são problemas, então nunca diminua o problema de ninguém, porque cada pessoa sente de forma diferente. Também tem somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Isso é uma mentira também, né? Você não precisa ter um transtorno mental para cometer suicídio. Como eu falei, pessoas são diferentes, então cada situação, cada problema é diferente para cada uma delas. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Conversar sobre suicídio não encoraja o ato. O Setembro Amarelo, ele serve justamente para isso, para conversar com as pessoas sobre isso, para alertar, enfim, tanto para as pessoas que estão próximas, as pessoas que pensam em cometer suicídio, quanto a essas próprias pessoas. Então, conversar sobre isso não encoraja elas. Isso, de certa forma, dá a ela uma prevenção, dá a ela um tipo de saída, entende? Você apresenta para ela saídas, a ajuda necessária que ela precisa para sair daquela situação. E alerta as pessoas que estão em volta, né? Para que tente ajudar de alguma forma. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Gente, eu sou cristã, mas em nenhum momento o suicídio, para mim, ele é falta de Deus no coração. As pessoas também têm doenças. Eu acredito, né, que existem doenças espirituais e doenças mentais e físicas. Então, assim, a gente precisa cuidar disso. Por exemplo, eu sou cristã e eu curso psicologia, mas eu vou ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo e eu sou cristã, entendeu? Então eu tenho essas 3 coisas que me mantêm sã, que me mantêm feliz e eu amo tudo isso, entendeu? De nenhuma forma, por eu ser cristã, eu digo que você não pode ir no psicólogo, você não pode ir no psiquiatra fazer uma terapia ou tomar algum tipo de medicação que o seu psiquiatra te indicar. Eu acho isso super, super ultrapassado, uma visão super ultrapassada. E, gente, se vocês quiserem, né, que eu fale sobre religião aqui algum dia, falem com a Kathleen, tá? Que eu venho aqui e falo também. Mas, enfim, vamos para as verdades agora sobre o suicídio. A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato sim, isso é uma verdade.
Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Então, isso também é uma verdade, né, sobre o suicídio. Como eu falei, a pessoa não quer matar, não quer se matar, não quer tirar a vida, ela quer só matar a dor, só quer tirar a dor que ela tá sentindo. Então, ela não vê mais alternativa a não ser essa. Outra verdade, conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Foi como eu falei pra vocês, se vocês estão vendo alguém que esteja próximo de vocês apresentando algum dos sinais daqueles que eu mostrei pra vocês, ou alguma coisa esquisita, não tenham medo de chegar pra ela e perguntar se tá tudo bem, se elas precisam de ajuda. Claro, você precisa ser delicado, mas não tenha medo de se aproximar pra oferecer ajuda pra essa pessoa. Então, gente, eu fico por aqui com vocês. Eu sempre abro meu Instagram pra, né, assim, meu Instagram é privado, mas você pode mandar mensagem pra mim se você estiver passando por alguma coisa. Claro que eu não vou ser a psicóloga, né, porque eu não sou formada, mas eu posso te ajudar de alguma forma. E eu posso dizer que você não tá sozinho, que tem sim outras alternativas. Eu tenho certeza que você é amado, que você é escolhido pra viver e a sua vida pode ser muito linda. Você só precisa dar uma chance pra ela. Então, como eu falei, né, meu Instagram é @NayaraBSimões. Se você quiser me seguir, enfim, quiser conversar, pode me chamar lá. E é isso, gente. Eu vim aqui mesmo pra explicar um pouco pra vocês sobre isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Sobre o Setembro Amarelo, então, para as pessoas que tinham essa dúvida de não precisamos falar sobre isso, gente, a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa estar atento aos sinais e a gente precisa ser mais. Então, não tenha vergonha de chegar com a pessoa, perguntar como ela tá, se ela precisa de ajuda e oferecer a ajuda necessária para ela. Então é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Como eu falei, se vocês estiverem precisando de alguma coisa, alguma conversa, enfim, eu vou estar lá. Não como psicóloga, óbvio, porque, como eu falei, não tenho ainda meu CRP, não sou ainda formada, mas a gente pode conversar, sabe? Sempre tem uma saída, sempre tem um caminho que a gente pode seguir. A dor é passageira, gente. Eu tenho certeza que esse problema não vai ser o seu problema pra sempre, não vai ser um problema pra sempre. Então, meu conselho de coração mesmo é: procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Se você achar que tá tudo bem, que só tem algumas coisas de vez em quando, que só tem problemas de vez em quando, e às vezes você fica meio, sabe, perdido, você precisa cortar o mal pela raiz. Então, não espere ficar doente mentalmente para procurar ajuda. Procure ajuda enquanto você pode. Então é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Obrigada pela presença de vocês aqui. Beijo. É isso, gente. Obrigada por terem nos ouvido. Não esqueçam que vocês não estão sozinhos. Mesmo você tendo certeza que você está sozinho, você não tá. Sempre vai existir uma força, tanto interna quanto externa. E você, principalmente, você tem Deus. Deus, ele tá ali cuidando de você, mesmo tantas coisas ruins acontecendo ao seu redor. Deus está cuidando de você. Então, respira. Sempre pense 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. E precisando de ajuda, peça ajuda. Mande mensagem pra gente também. Fale se você quiser contar um pouco da sua história, se você já passou pelo que eu passei e conseguiu superar. Vai ser gratificante pra mim ouvir a sua história. É isso. Compartilha esse podcast, tá bom? Até semana que vem. Beijos.